Olá pessoal do YouTube, bem-vindos ao vlog Heterocromia. Bom pessoal, hoje eu vou estar fazendo aqui análise com vocês de dois álbuns. Para começar, eu vou estar falando aqui do No Pleasures, do Joy Division. O No Pleasures é o primeiro e único álbum de estúdio do Joy Division que não é póstumo, ok? Ele foi lançado em 1979, ele foi gravado no período de 78 a 79. Esse álbum inclui algumas das principais faixas do Joy Division, que é Disorder, Shallow Play, She's Lost Control e Insight. Esse álbum ele tem um grande peso para a banda, que esse álbum é como um separador de duas eras na banda. Ele separa o Joy Division, a gente separa o Joy Division como antes do No Pleasures e o Joy Division depois do No Pleasures. E por que isso? Assim como a grande massa das bandas inglesas dos anos 60, o Joy Division era uma banda punk, né? Eles são de Manchester, então eles tinham um som bem similar a Buzzcocks, a The Clash, um som com ritmo acelerado. Nesses ritmos acelerados, a gente não consegue reparar muito bem a sonoridade da voz do Ian Curtis, que com o No Pleasures, se tornando um álbum em que o Joy Division ganha um ritmo mais lento, isso se torna muito mais perceptível. Então, toda a genialidade, todo o som da voz do Ian Curtis, que é muito bom, é muito grave e fica, né? A gente acaba memorizando, guardando o som da voz dele, né? É algo que preenche, né, o álbum. É como se a voz do Ian Curtis se encaixasse na melodia perfeitamente e se tornasse uma espécie de quarto instrumento para a banda. E com um ritmo mais lento, a gente acaba percebendo também muito melhor o baixo. E o Peter Hook, que é o baixista do Joy Division, na minha opinião, é um dos melhores baixistas que se tem no mundo hoje. E com o ritmo mais lento, a gente acaba percebendo muito melhor a faixa, a sonoridade do baixo. Tem uma curiosidade, né, de por que esse baixo ser tão mais perceptível do que os outros instrumentos, é que o Ian Curtis não gostava do jeito com que o Bernard Sumner tocava guitarra. Então ele pedia para o baixo estar em um volume um pouco mais alto do que o da guitarra, fazendo com que se tornasse um som mais limpo e perceptível, né? Então, o grande diferencial é na sonoridade do Joy Division. Ele deixa de ser uma banda punk, assim como todas as outras, e passa a ter um destaque próprio, ok? Eles meio que inauguram, então, um novo gênero, que é o post-punk, que é um gênero muito abrangente, né? E que se tornou o principal gênero musical ali no cenário inglês no final dos anos 70. Eles meio que se tornam a principal banda post-punk ao lado ali do The Cure. E do Bauhaus, é claro. Tamanha a influência do Joy Division e do No Pleasures que a gente sente as características do som do Joy Division em bandas nacionais. E Renato Russo que eu diga, né? Inclusive a própria dancinha do Ian Curtis, a gente acaba tendo isso no Renato Russo. Então é uma banda extremamente influente, é o seu álbum mais influente, é um álbum realmente de peso. Além dessa sonoridade, ter essa peculiaridade, ter mudado o ritmo do punk, ter modificado toda a estrutura, as letras também. Enquanto as bandas punk tratam temas como niilismo, anarquia, temas que vão para protestos, né, contra o governo, o Joy Division surge com temas como o amor, a depressão, a epilepsia. Na faixa She's Lost Control fica muito óbvio que o Ian Curtis está tratando de sua própria doença, ele é epilético. E toda aquele ar, aquela profundidade, a banda ganha uma profundidade que talvez nenhuma outra banda punk tenha. Né? E só com o pós-punk a gente passa a ter isso. Essa é uma característica que a gente também vê em outras bandas, como no Buzzcocks. O Buzzcocks, enquanto as bandas estavam, como The Clash, fazendo músicas de protesto, né? O Sex Pistols, com o seu Nevermind the Bullocks, Here's the Sex Pistols, um álbum totalmente de protesto, o Buzzcocks já tratava também temas como amor. Eu valorizo muito isso na música, porque eu acho que são muito pessoais, né? E dá uma profundidade tremenda a abordar sentimentos na música, ainda mais na forma com que o Ian Curtis compunha suas músicas. Ouvir uma música do Joy Division sabendo da letra, interpretando a letra, é algo que realmente chega
a passar um pouco de empatia sobre o sentimento que o Ian sentia. Você percebe que ele era uma pessoa muito triste, uma pessoa muito depressiva, e que a arte dele realmente está em volta nisso, né? Vou falar um pouco sobre o encarte aqui. Esse aqui, o meu No Pleasures, ele é edição de luxo para colecionadores. O desenho. Tem muita gente fala, essas montanhinhas aqui, né? Na verdade, não são uma montanha. Quando uma estrela morre, ela gera uma supernova, que é uma explosão. Existe um equipamento chamado sonar, que captura em linhas vibrações, né, que ocorrem. Então, essa imagem é um sonar capturando a morte de uma estrela, uma supernova. Isso é de uma genialidade incrível, né? Porque se isso não é genial, eu não sei o que pode ser. Porque eu jamais vi uma capa de álbum tão genial quanto a do No Pleasures. Os caras colocaram a morte de uma estrela na capa. Se o álbum já é depressivo, já é carregado de sentimentos profundos, essa capa coloca o ponto final nisso tudo. Define o som da banda como algo de uma profundidade intelectual imensa. Bom, aqui ele tem a porta, que para quem conhece o clipe de Love Will Tear Us Apart, reconhece essa porta. Esse álbum não tem Love Will Tear Us Apart, porque Love Will Tear Us Apart foi lançado em um EP, certo? Eu tenho ele aqui, com as suas sonar, ok? Ele é álbum duplo, tem um ao vivo aqui também. Eu vou estar pegando aqui o encarte. Bom, o encarte começa com uma imagem incrível, né? Que o Peter Hook, o baixista do Joy Division, já na frente do encarte. Esse cara é genial, ele é incrível. Inclusive esteve recentemente no Brasil. O álbum aqui tem a Factory Records, né, lá em Manchester, que é onde eles gravaram o No Pleasures. Então, a primeira capa na primeira página e na última página tem a Factory Records. Aqui ele tem bastante texto, certo? Falando, é um texto de um jornalista que estava na cena inglesa na época do Joy Division, e ele está falando sobre como era o cenário musical da época e como foi o Joy Division. Essa foto aqui é de um ambiente clássico para os fãs do Joy Division, que é a sala onde eles gravaram o clipe de Love Tears Apart, né? É o mesmo ambiente aqui. E ele continua falando aqui, né, sobre a história do álbum. Bom, esse álbum, na minha opinião, é um dos meus álbuns favoritos de música, sem sombra de dúvida. Ele tem um peso e uma influência muito grande. Eu sei que não é muita gente que conhece Joy Division, mas assim, você com certeza pode ser fã de... se você curte rock em geral, você é com certeza fã de alguém que foi inspirado no Joy Division. Então tem um resquício de inspiração dos caras ali. Eles podem não ser conhecidos do público geral, mas são grandes conhecidos de amantes de música e músicos, certo? Eu sempre vou avaliar as coisas com no máximo a nota 5. E esse álbum recebe nota 5, com certeza. Ok? Produção, coloca um 5 aqui do lado. Aqui, ó. Nota 5 pro No Pleasures. Bom, próximo álbum. Agora eu tô falando do Total, From Joy Division to New Order. Esse é um álbum de duas bandas. Como eu disse, o New Order é o Joy Division. Resumindo de uma forma bem simples, é o Joy Division sem o Ian Curtis. Se no No Pleasures a gente tem a banda trabalhando com um ritmo mais lento, no segundo álbum da banda, que é o álbum póstumo, o Closer, eles começam a trabalhar sons eletrônicos, certo? Isso não é tão perceptível, mas se você analisar com cuidado, você acaba percebendo que sim, tem uns toques de música eletrônica já surgindo ali. A partir do terceiro álbum, se não me engano, algumas faixas do Movement, do New Order, ele já começa a abordar a música eletrônica. Se torna uma das maiores bandas de música eletrônica da década de 80. E no Total, Joy Division e New Order, eles tentam unificar os dois lados, as duas fases da banda, o Joy Division e o New Order. Porque praticamente não muda nada, né, na relação dos integrantes ali. O álbum começa com algumas faixas, vou tentar dar um foco, esse foco aqui. Começa com algumas faixas do Joy Division e parte para outras do New Order. Essa interligação de faixas acaba sendo muito boa, certo? Você começa ouvindo uma faixa e tal, e o som vai progredindo
conforme, né, decorreu com a banda, a progressão da banda. É um álbum cheio de hits. É um álbum para quem conhece New Order e para quem conhece Joy Division. Eu não indico ele para você que não conhece a banda. Por quê? Porque ele só tem os hits. Se você quer conhecer o som e se aprofundar no som, vá de um No Pleasures, vá de um Closer, vá de um Movement. Né? Álbuns para você realmente conhecer as bandas. Esse é um álbum aqui para quem já é fã e quer ter uma coletânea com os hits. E esse álbum unifica as bandas. Como você pode ver, o encarte dele é totalmente diferente do No Pleasures. Ele tenta passar essa imagem de banda alegre, banda feliz, que o New Order tenta o tempo todo firmar, né? O tempo todo depois do segundo álbum, Movement. Ó, vocês estão vendo que ele é um álbum bem colorido, um encarte total, bem grande, letras coloridas, que não tem como se desanimar com isso, mesmo o álbum tendo a faixa atmosférica, uma das mais tristes do Joy Division. Aqui ele tem as letras, uma historinha, que sempre inclui em todos esses álbuns. O álbum é tão alegre, tão feliz, que ele é amarelo, cara. Certo? Então é realmente um álbum bem up. A nota que eu vou dar para esse álbum, surpreendentemente, não é 5. Esse álbum aqui vai estar recebendo um 4. Então bota um 4 aqui, certo? Por que 4? Porque se ele é um álbum que vem com a tentativa de unificar as duas bandas, unificar o Joy Division e unificar o New Order, como sendo uma banda só, para o público em geral, ele não pode fazer o que ele fez aqui, que foi trazer apenas 5 faixas do Joy Division em meio a quase 20 faixas, se não me engano. Então deve ter por volta de 15 a 20 faixas. De 15 a 20 faixas, ele traz apenas 5 do Joy Division. Na verdade, são 6. Ele traz a faixa Ceremony, que foi inicialmente gravada pela primeira vez pelo Joy Division, mas foi incluída em um álbum do New Order, mas regravada pelo New Order, já com o Bernard Sumner cantando. E Ceremony ele traz na voz do Sumner, e não na voz do Kurtz. Pela proposta, então eu acho que ele ficou um pouco fora. Porque se realmente ele quer unificar duas bandas, ele deveria pelo menos trazer mais faixas do Joy Division. E realmente tinha muita, mas muita música boa ainda para ser abordada. O Joy Division não se resume a essas faixas que estão aqui. Ele traz incríveis faixas dançantes do New Order, como Blue Monday, He Great, Crystal, mas eu ainda acho que faltou Joy Division. New Order é uma banda boa, está há mais tempo na estrada? Está, isso é verdade. Mas isso não justifica o fato, porque o Joy Division é tão incrível quanto o New Order. Ok? Bom, e esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa um curtir aqui embaixo, se inscreve no canal. Vai estar o link aqui na descrição para a página do Facebook e para o meu Twitter. Vai na página, dá um like, me segue no Twitter, troca uma ideia. Se gostou e quer dar uma ajudada, compartilhe o vídeo. Bom, pessoal, eu acho que é isso. Até a próxima e falou!